Amém. Obrigado, genro preferido do Brasil. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Uma alegria poder novamente ter essa responsabilidade, né, de a gente ministrar aquilo que o Senhor tem falado com a gente. Eu ia falar sobre um assunto específico, daí os últimos anos o Senhor tem me inclinado muito para falar sobre escatologia, né? E isso tem queimado no meu coração. Assim, eu não vejo escatologia como até como um assunto assim à parte, né? Eu acho que a escatologia ele faz parte do evangelho, ele não tem como separar, né? Não há evangelho sem a volta de Jesus, né? Não há evangelho sem a restauração de todas as coisas. Mas eu estava orando e o Senhor, assim, o Espírito Santo parece que me inclinou para um outro assunto, assim. E talvez um assunto que os irmãos já tenham ouvido falar, um assunto um pouco mais simples, talvez. Mas eu creio que é aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração e eu gostaria de passar isso para a igreja. Amém? A gente vai falar um pouco sobre... na Bíblia existem, amados, algumas aparentes contradições, né? Podemos chamar talvez de paradoxos, né? Nós encontramos na palavra a realidade que nós somos salvos, ok? Porém, também vemos que nós estamos sendo salvos. E também vemos que seremos salvos. Nós temos a realidade de que nós fomos justificados, né? E seremos também. Paulo vai dizer que nós ressuscitamos com Cristo, mas também nós ressuscitaremos no futuro. A realidade é que nós estamos mortos para o pecado, mas também precisamos morrer todos os dias. Elas não se contradizem. Aparentemente pode parecer que sim, mas eu creio que elas se encaixam uma na outra. Eu gostaria de falar um pouco com isso com os irmãos aqui. O primeiro ponto que a gente vê na Bíblia é que nós já fomos salvos, né? Nós já fomos justificados. A partir do momento que nós nos arrependemos de nossos pecados, que a gente confessa, ok? Ao Senhor as nossas falhas, que a gente reconhece, que a gente deposita a nossa confiança nele, nós somos justificados, nós somos salvos. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós somos enxertados na família de Deus, na comunidade do Senhor, e somos salvos, já pertencemos ao reino, somos cidadãos do reino. Ok? Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim... Eu vou ler vários versículos aqui, amados irmãos, se quiserem acompanhar. Romanos 5:1 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados. Isso não é algo futuro que vai acontecer ainda, nós já somos justificados. A ideia aqui é que nós tínhamos uma dívida e era impossível pagar essa dívida. E Jesus, Ele pagou em nosso lugar, né? O sangue foi derramado de um cordeiro justo, sem pecado, e Ele nos justificou. Colossenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados quando estávamos mortos, amados. É impossível o ser humano se salvar, por mais esforço que ele faria. Na verdade, o ser humano natural, ele nem quer se salvar, né? Ele não busca Deus. Ele não quer saber de Deus. Ninguém busca o Senhor. Romanos 3 vai falar isso, né? O ser humano natural, ele não tem desejo de buscar a Deus. Ele vive no pecado. Não é que ele peca, ele vive no pecado, né? Tem uma frase que fala que o pecado é você errar o alvo, né? Você errar o alvo é o pecado.
O problema é que o homem natural, ele nem quer acertar o alvo, ele nem busca acertar o alvo, ele não está aí para Deus, ele não busca o Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus ter nos alcançado, porque estávamos mortos. E Ele nos alcançou e nos perdoou e nos deu vida juntamente com Cristo. Ele continua assim no versículo 14: cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Então nós tínhamos um escrito de dívida, era contra nós isso. E o próprio Satanás, ele colocava assim, na frente, assim, acusando. Ele é o acusador, né? A própria palavra Satanás quer dizer o quê? Aquele que acusa. Ele acusava-nos. Há um escrito de dívida contra nós. E que constava de ordenança, o qual era prejudicial. E ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Aleluia. A partir do momento que aqueles pregos furaram os pés e as mãos de Cristo, e o Senhor se entregou, a nossa dívida foi cancelada. O sangue foi derramado e a dívida, o escrito de dívida foi cancelado. Aleluia. Ele vai continuar assim, olha. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ele despojou, ele humilhou publicamente os espíritos, os anjos caídos, potestados, os poderes e os príncipes dessa presente era, que operam no ar. Ele esfregou na cara, assim, A cruz foi o meio na qual Jesus venceu Satanás. Satanás foi derrotado através da cruz. Gênesis 3:15, né, que fala que a partir do momento que o homem pecou, Deus ele fala para a serpente, olha, da mulher virá um que irá vir e ele esmagará a tua cabeça e tu ferirás o calcanhar dela. Falando da cruz. Então, Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz. Satanás não queria que Jesus fosse morto na cruz. Porque ele sabia que a partir do momento que Jesus fosse morto na cruz, a derrota dele estava decretada. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele fala, olha, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e lá ele morra. E Pedro fala assim, não, Senhor. Sempre Pedro, né? Isso não vai acontecer contigo, não, de maneira alguma. Só faltou falar assim, né? Está amarrado. Igual a gente fala, né? Não vai acontecer isso. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Esse plano é diabólico. Tu não pensa nas coisas lá do alto. A mente está fixada aqui. Né? O plano de Satanás era que Jesus não fosse para a cruz. Porque ele sabia que a partir do momento que Jesus fosse para a cruz, ele morresse, ele vencesse, ele ressuscitasse, a sua derrota estaria decretada. Então, Satanás, ele já está derrotado. Ele não está ainda, ele não foi lançado no lago de fogo ainda, que é o seu destino final. Ele continua ativo ainda. Os apóstolos chamam ele de o Deus desse presente século, que opera nos ares. Ele cega o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre elas. Então ele continua ativo, ele continua, nos ares, operando, influenciando. Mas a sua derrota, amados, está decretado. Não há como ele mudar o seu destino, que é o lago de fogo, juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta, juntamente com o resto de todos os demônios. Não há absolutamente nada que ele possa fazer. O plano dele agora é tentar enganar o homem, tentar enganar, de alguma maneira, o ser humano, para arrastar juntamente com ele. Mas ele já está derrotado. Aleluia. Lá em Efésios capítulo 2... eu amo essa passagem aqui. Paulo vai dizer assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele nos deu vida, no quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também todos nós, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos como filhos das trevas, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento. O meu eu é acima de tudo. E Deus não estava nem nos planos, não buscava Deus. Ele continua, éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. E esse aqui é o estado natural do ser humano, filhos da ira. Filhos da ira, que anda segundo o Espírito que atua, né, nos filhos da desobediência. Mas no versículo 4, tem uma mudança aqui. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça são salvos. Nós somos salvos pela graça. Éramos mortos em nossas transgressões, mas Deus, cheio de amor e bondade e misericórdia, Ele nos resgatou e nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia. Ele vai dizer assim, continuando: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nós já ressuscitamos com Cristo. Mas ele vai dizer também constantemente que a ressurreição é algo futuro, a ressurreição do corpo. Aleluia. E mais para frente ele vai dizer assim, no versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele vai dizer aqui que a salvação é somente pela graça, mediante a nossa fé em Jesus. Não há absolutamente nada que o ser humano possa fazer para alcançar de alguma maneira com suas próprias forças a salvação. É um presente de Deus. É pela graça, é um presente. Pois somos feitura dele. Agora ele vai dizer, ele continua, ele fala assim: criados em Cristo para as boas obras. Então ele vem dizer: olha, a salvação de vocês não vem por causa das suas obras, mas vocês foram salvos para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. As obras têm como objetivo o quê? Glorificar o Senhor, não glorificar a nós mesmos. O homem natural, ele pode fazer boa obra, mas ele sempre tem aquele desejo de glorificar a si mesmo, né? Expor as suas obras publicamente para receber louvor. Mas agora que somos filhos de Deus, nós fazemos boas obras apontando para Jesus, né? Não apontando para nós mesmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Tito vai dizer assim: ele nos salvou não por obras de justiça, capítulo 3, versículo 5, praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então não é por obras. Mas agora vem Tiago, e parece que ele vai contradizer, mas ele não contradiz. Tiago aqui ele fala umas coisas assim que, peraí, então nós somos salvos pelas obras? Será que Tiago está contradizendo Paulo? Não. Mas uma leitura assim, talvez fora de contexto, pode parecer que sim. Tiago vai dizer assim: olha, você crê que Deus é um só? Faz muito bem, no versículo 2. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Então ele está falando que Abraão foi justificado pelas obras dele. Espera aí, né? Ele vai dizer agora, ele continua, ele vai esclarecer o que ele está falando. Você percebe que a fé, ela opera juntamente com as suas obras. E que foi pelas obras que a fé se consumiu. Então, as obras foi consumada através da nossa fé. E no versículo 24, um versículo que é tirado bastante de contexto por muitos que, posso dizer assim, legalistas, não sei, que querem alcançar a salvação, vai dizer assim: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Esse versículo fora de contexto vai dizer assim: poxa, então nós somos justificados pelas obras, então não pela fé, não somente pela fé. Mas ele vai explicar, né? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Quando ela acolheu lá os espias, né? Espiãos, quer dizer, lá de Israel. Em versículo 26 ele continua: porque assim como o corpo sem espírito é morto, e aqui ele vai explicar, a fé sem obras é morta.
Então, é pela graça, através da fé, mas a fé sem obras, ela é morta. Não adianta dizer, confessar com a boca, eu sigo o Senhor. Não adianta dizer que eu sou cristão e sou evangélico. Se ela não gerar frutos, é uma fé morta, uma fé vazia, uma fé inútil, né? Mateus 5,16, Jesus fala assim, olha, assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. Então, o nome do Senhor é glorificado através das nossas obras, que não salvam, mas glorificam a Deus, mas elas que apontam, elas é o fruto da nossa fé verdadeira. Aleluia? A fé sem obras é morta. Mas agora temos essa questão de que nós somos salvos, fomos justificados, mas tem um outro lado aqui, que a Bíblia vai falar bastante, que é o lado que nós estamos sendo salvos, que é a santificação. Nós estamos sendo salvos todos os dias. Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a salvação. Mateus 24, 13 vai dizer assim, olha, o contexto aqui que vai haver, né, o amor de muitos se esfriará no fim dos tempos, e haverá guerras, e haverá pessoas em conflitos um com o outro. E Jesus diz assim, olha, porém aquele que ficar firme, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu não sou salvo já? Porque como é que eu vou ser salvo? As duas realidades elas se encaixam. Nós já fomos salvos, mas continuamos sendo salvos. Por quê? Porque a salvação, amados, não é uma coisa que você faz lá, vai na frente da igreja, recebe uma vez e acabou. Salvação não é um objeto que você recebe assim, pronto, agora eu vou guardar aqui, estou salvo e acabou. Isso não é salvação. Salvação é algo que você tem que desenvolver todos os dias. Você é salvo, mas você continua sendo salvo. É necessário permanecer na palavra, permanecer em Cristo, permanecer na graça. A Bíblia tem mais de 80 passagens, no Novo Testamento, avisando o cristão do perigo que você tem de não permanecer na graça, de não permanecer na fé, de não permanecer em Deus, e a pessoa acaba se afastando. Né? Tem aquela velha discussão, né? Será que a pessoa pode perder a salvação? Né? Uma discussão antiga já, né? A salvação, amados, ela não se perde, porque a salvação não é um objeto para se perder, como se fosse, perdi. Eu era salvo ontem, hoje eu não sou mais. Perdi a salvação. A salvação não é algo que você ganha uma vez e acabou. Dessa maneira, obviamente, ninguém perde a salvação. Nossa salvação está garantida, está guardada em Cristo Jesus. Ele nos guarda, Ele nos confirma, Ele nos guia, Ele nos ajuda. Mas é necessário permanecer em Cristo. Então, eu diria que é possível você perder a salvação? Não, perder não. Agora, é possível aquele que uma vez experimentou o amor de Deus se afastar da fé, se apostatar, apostasia. Né? Isso, eu tenho exemplos pessoalmente que eu conheço, de pessoas que eram homens de Deus e se afastaram da graça de Deus, talvez muitas vezes através de doutrinas, de demônios, de ideologias. Ela não perdeu a salvação, foi tirado dela. O diabo arrancou a salvação dela. Não, isso não existe. Ela que se afastou. Ela se apostatou da fé, né? Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim, olha, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e que se afaste do Deus vivo. Paulo está falando aqui, Hebreus, não sei se foi Paulo que escreveu, mas o autor de Hebreus está dizendo, olha, ele está falando com irmãos crentes, tenham cuidado para que você não se afaste do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 1, Paulo vai dizer assim, olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se desviarão, se afastarão, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios.
né? Muitas vezes através de falsos mestres, falsos profetas infiltrados na comunidade ali, alastrando, espalhando falsas doutrinas, uma falsa graça, uma hipergraça, uma graça fajuta. E a pessoa acaba sendo levada por essas doutrinas de demônios e pouco a pouco ela vai se afastando e quando ela vê, ela já está fora, desviada do verdadeiro caminho. João 15, versículo 6, Jesus vai dizer assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Permanecer na graça, permanecer no amor de Cristo, permanecer na fé pura, no evangelho puro, com tantas ideologias falsas que atacam não somente a gente, mas os nossos filhos. Jesus fala, permaneça em mim, na fé pura. Ele vai dizer, e será lançado fora se não permanecer em mim, como semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Jesus está falando aqui de juízo, lançar no fogo, de queimar. 2 Pedro, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Pedro vai estar falando assim, olha, portanto, se depois de terem escapados das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pedro está falando que aquele que é desviado é pior que aquele que nunca foi crente. Porque aquele que é desviado já experimentou uma vez a graça. Eu falo isso por experiência própria. Eu passei 5, 6 anos talvez, dos meus 18 aos 23 anos ali. Mas eu caí no mundo feio, amados, das drogas, sabe? Eu me aprofundei, eu não estava nem aí para Deus mais. Só que eu era o cara mais miserável dessa terra. Eu era miserável. Eu olhava assim para meus amigos, né, e falava, eu não consigo ser feliz igual eles, assim, aqueles amigos que nunca conheceram o Evangelho, né, porque eu já tinha conhecido a verdade. Eu não conseguia. Então ali a falsa alegria temporária das drogas me tirava um pouco daquela depressão, daquele vazio, mas depois voltava pior ainda. Como é que fica daí? Não adianta. Por isso que a pessoa que ela experimenta uma vez a fé, amadas, ela pode até se afastar, mas ela vai ser a pessoa mais miserável desse mundo. Ela vai ficar ali um vazio terrível, porque ela conhece, ela já experimentou a verdade, né? Pedro vai falar, olha, teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido, versículo 21, o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Ele vai dizer, é como um cachorro que volta para o próprio vômito. Pior do que aquele que nunca ouviu a mensagem, né? E eu creio também que aquele que ouviu o Evangelho ainda terá um juízo maior sobre ele ainda. Porque Jesus fala aqui sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, o juízo sobre eles não vai ser tão severo assim como as cidades de... Esqueci agora o nome das duas cidades. Como? Corazim, exatamente. Qual que é a outra? Betsaida e Corazim. Porque Betsaida e Corazim, os discípulos foram lá, levaram a mensagem do reino e eles rejeitaram. E fala assim, olha, o juízo sobre vocês será pior do que em Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma e Gomorra, que foi, né, destruído por enxofres por causa do pecado tão feio ali. Mas por quê? Porque aquelas pessoas ouviram o Evangelho e rejeitaram. Então imagina aquele que experimentou e ainda se desviou. Quão juízo forte isso deve ser, né? Isso deve servir, obviamente, de alerta para nós, né? Que estamos firmes na graça do Senhor. Então, por isso que Paulo vai dizer assim em Colossenses, capítulo 2, olha, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Continue na graça, amados, não desista, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, e crescendo em ação de graças. Aleluia. Então é necessário desenvolvermos a nossa salvação dia após dia. Tomar a cruz dia após dia. Negar as minhas paixões mundanas dia após dia. Porque a Bíblia vai dizer que nós já estamos mortos para Cristo,
Mas ela vai dizer também que precisamos morrer todos os dias. Romanos 6, capítulo 11, vai dizer assim, olha, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vocês já estão mortos para o pecado. Paulo está falando, considere-se assim. Em Gálatas, Paulo vai dizer assim, olha, já não sou eu quem vive. Capítulo 2, versículo 20, né? Eu não sou eu quem vive, eu já estou morto. Mas Cristo agora vive em mim. E esse viver que vivo agora, eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a realidade que nós já estamos mortos para o pecado é bíblica. Mas tem a realidade também que precisamos mortificar os feitos da carne diariamente, amados. Porque ainda vivemos nesse corpo de pecado, até sermos glorificados. Qual o chamado de Jesus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. E a cruz não é algo assim, né? Muitas vezes a gente fala, poxa, eu tenho um filho desobediente, um emprego difícil, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não, amado, a cruz é morte. A cruz é você crucificar o seu ego, o seu eu, não é um peso na sua vida. A cruz serve para você crucificar o seu eu, que é o seu maior inimigo, é o seu eu. Né? A Bíblia vai falar assim, olha, resista ao diabo. A gente vai, diabo, expulsa demônio em nome de Jesus, vitória em vitória, glória em glória. Mas quando chega no meu eu, aí o negócio fica difícil. Porque como é que eu faço? É eu mesmo. Eu vou expulsar eu mesmo? Não tem como. É eu, é o meu ego, é a minha carne, é todos os dias ali, ó. Eu vi uma analogia de um pastor que eu gosto muito, que ele falou como se fosse um irmão gêmeo. Aquele irmão gêmeo que está lá, né, me perseguindo todo dia. Eu mato ele, de manhã eu acordo, ele está do meu lado de novo. Eu falei, está de novo aqui, vamos lá, para a luta. Todo dia. O irmão gêmeo meu está lá, me atormentando, a carne, com os maus desejos, com as tentações. É necessário eu morrer, mortificar esses feitos da carne todos os dias. Aleluia. Jesus continua assim, versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, amados, todo cristão tem uma luta entre a carne e o espírito. Se você está passando por essa luta, então glorifique ao Senhor, que você é sinal que você é crente, que você tem o Espírito Santo. 1 Pedro 2:11 vai dizer assim, amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, guerra contra o meu ser, contra os meus desejos. É uma guerra, amados. É uma guerra. E isso é sinal que você tem o Espírito Santo. Se você não tivesse o Espírito Santo, não haveria guerra. Ia ser carne contra carne. E você ia viver no pecado. Agora, se você odeia o pecado, às vezes cai, às vezes pratica, mas você agora odeia aquilo que você pratica. E você, pelo Espírito, quer vencer isso. Isso é prova que você tem o Espírito Santo, amados. Aquele que peca continuamente, não se importa. Aquele que já tem a mente voltada para as inclinações da carne. Aquele que levanta pensando no mal, dorme pensando no mal e peca sem nenhum tipo de arrependimento. Essa pessoa, então, ela não tem o Espírito Santo. E Paulo vai dizer isso, a gente vai ler aqui mais para frente. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A luta entre o Espírito e a carne, elas são opostas entre si. A minha carne, ela é inclinada a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. O Espírito que habita em mim está ali como um juiz. Não, não faça isso. Vamos lá. E desvia os seus olhos, desvia os seus ouvidos. Isso é errado. E a minha carne está ali, ó. Mas só um pouquinho, né? Ninguém está vendo. E o Espírito, não, eu estou vendo. É uma luta. É uma luta. Por isso que Paulo fala, viva então no Espírito. Viva no Espírito e não na carne. Se eu quiser vencer a carne com minhas próprias forças, amados, a derrota é certa, porque não há nem luta, como eu disse antes. Não existe luta entre carne e carne.
Existe luta entre a carne e o espírito. Aleluia. Por isso que aquele que nunca foi regenerado pelo Espírito de Deus, ele vive no pecado. E Paulo vai dizer em Efésios que é filho da ira, porque ele vive no pecado e ele não está nem aí. Né? Não há uma luta interior nele. E Paulo vai dizer assim em Romanos capítulo 7. Então, vamos continuar aqui em Gálatas mesmo, no capítulo 5. Ele vai descrever aqui as obras da carne, do espírito, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, outras coisas. As do espírito é paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. No versículo 24 ele vai dizer assim: os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. O que Jesus fala? Você quer me seguir? Tome a minha cruz. Crucificar a carne. A cruz é o objeto na qual nós crucificamos a nossa carne, amados. A cruz é um objeto de maldição, né? Nosso Salvador foi pregado nela. Hoje é um objeto até legalzinho, a gente usa aqui no cordão, tá? A cruz linda. Temos aqui atrás, mas a cruz é um objeto de morte, usada pelos romanos para matar os seus piores criminosos. E é o objeto na qual o Senhor escolheu ser morto nele. Ele se entregou na cruz, né, por nós. E agora nós tomamos a nossa cruz para crucificar o nosso ego, o nosso eu, que é o nosso pior inimigo, amados. O nosso pior inimigo não é Satanás. É nós mesmos. É o meu ego, o meu eu. Precisamos crucificar a nossa carne todos os dias e viver no Espírito. Aleluia. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer assim: olha, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então, se você vive de acordo com a carne, aquele que vive inclinado para a carne, o seu fim é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele vai dizer assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que o Paulo vai dizer em Efésios, né? Olha, vocês eram o quê? Filhos da ira, inimigos de Deus, afastados da comunidade. Por quê? Porque viviam na carne. E a carne é o quê? Inimizade contra Deus. Não está sujeito à lei de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus aqueles que estão na carne. Mas se vocês estão porém vocês não estão na carne, ele vai dizer, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mais para frente, aqui no versículo 13, ele vai dizer assim, porque se vocês viverem segundo a carne, vocês caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverão. É uma luta que nós precisamos mortificar os feitos dos nossos desejos carnais, colocar aos pés da cruz, todos os dias. Às vezes eu me pego assim, orando para o Senhor, e eu vejo que a minha carne, muitas vezes ela é traiçoeira, né? Ela está ganhando. Graças a Deus que Ele revela isso para mim, porque senão eu não ia ter como saber. Às vezes eu estava pedindo assim, Senhor, me dá mais humildade, tira esse orgulho de mim, orando assim. E parece que o Espírito Santo falou assim, mas por que você quer ser humilde? Para os outros verem que você é humilde? Eu falei, já me peguei na carne agora, pronto. É isso mesmo. Quero ser humilde só para me mostrar humilde. É orgulho, entendeu? Não tem como. Então é necessário viver no Espírito, nele, enraizado nele. Aleluia. É morrer para nós mesmos todos os dias e viver no Espírito. Aleluia. Ele vai dizer assim no versículo 10, ele vai dizer assim, no versículo 10, isso. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse, por meio do seu Espírito,
dentre os mortos, ele vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então ele fala, aquele que vive no Espírito, que possui o Espírito, ele está morto para o pecado, morto para o ego, morto para o eu mesmo, e no último dia Deus os ressuscitará pelo Espírito, que habita dentro de nós. Aleluia! Receberemos um corpo glorificado, não mais inclinado a fazer o mal, mas sim, agora, livre da presença do pecado. É a música do Dani, né? Que o Dani, não sei quantos conhecem o Daniel Souza aqui, mas ele tem uma música que fala assim, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, e glorificado serei. Ele continua, sou livre da culpa do pecado, eu sou livre do poder do pecado, e da presença do pecado, livre serei. Porque a presença do pecado continua ali. É por isso que preciso morrer todos os dias. Mas livre eu serei. E essa é a terceira realidade que eu quero falar para os irmãos, que é a realidade que nós seremos salvos. Nós somos salvos, somos justificados, aleluia. Você já pertence à família de Deus pelo Espírito, que te adotou agora. Você faz parte da família do Senhor, através do sangue de Jesus. Mas também você continua sendo salvo. É necessário a santificação, ser transformado de glória em glória, né? Contemplando a beleza do Senhor, negando a mim mesmo com nossos olhos postos em Cristo. É um processo que dura até o crente, ou Jesus voltar, ou o crente dormir em Cristo. Paulo fala mesmo, né? Olha, não que já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu falo, continuo olhando para o alvo. Paulo falou isso? O apóstolo Paulo, vou ser sincero, ele era o cara, né? O apóstolo Paulo. O maior apóstolo que eu conheço, assim, entre os 12 ali. Gosto muito de Pedro também, mas Paulo, ele fala, não que eu já tenha alcançado a perfeição, eu não alcancei ainda. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu continuo olhando para o alvo, com os meus olhos em Cristo, aleluia, sabendo e entendendo que nenhuma condenação há mais sobre tua vida, aleluia. Por isso que muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós falhamos, o homem natural, ele quer fazer o quê? Ele quer se esconder, quer se afastar do Senhor, assim como Adão fez. Adão pecou, o que Adão fez? Se escondeu do Senhor. É o natural do homem, é a carne inclinada a fazer isso. Quando o homem peca, ele se esconde, ele não quer orar, ele não quer buscar o Senhor, né? Mas Paulo, isso é uma mentira de Satanás, que ele vai tentar ali te acusar. Por isso que temos que ler essas palavras e tomar essas verdades, né? Consciente que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você se arrepender, amados, e cair aos pés de Cristo, Ele vai te perdoar. Aleluia. A pior coisa que temos que fazer é fugir da sua presença. Apesar de nossa carne estar inclinada a fazer isso. Mas pelo Espírito temos que tomar essas verdades, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e se lançar aos pés deles. Porque se sem o Espírito já é difícil, se com o Espírito já é difícil com essa luta, então sem Ele, amados, estamos perdidos. Sem o Espírito Santo para nos auxiliar, eu não estaria aqui hoje. Pode ter certeza disso. Mas ele continua também aqui na realidade que nós seremos salvos, né? Eu já quero terminar aqui, 7h43, né? Romanos 5:9, Paulo vai dizer assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, uma realidade presente, nós somos justificados pelo seu sangue, nós seremos, no futuro, por ele, salvos da ira. Nós seremos salvos da ira. De quem que é essa ira? Do diabo? Não. A ira de Deus. Nós seremos salvos do juízo de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Lucas 21, Lucas aqui descreve alguns sinais que irão ocorrer aqui no fim da presente era, tal. E no versículo 28 ele fala assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, esses sinais, ele fala assim, olha, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Mas já não somos redimidos? Como é que a redenção vai se aproximar? As duas realidades são verdades, amados. Romanos 8, capítulo 18. Eu amo essa passagem aqui. O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque para mim eu tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E se tem um cara que entende de sofrimento, foi esse apóstolo, amados. Passou muito tempo da sua vida em prisões, sem ar-condicionado, sem luz elétrica, sem azulejos, sem comida, talvez, ali com corrente nos pescoços, na perna, talvez não tinha cuidado médico. Ele passou muitos anos preso, ele fala, mas esse sofrimento que nós temos não podem se comparar, nem se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação, a natureza criada, ela está corrupta, ok? E ela também aguarda a restauração. Desde Gênesis 3, que a partir do homem pecou e o pecado entrou na criação, a criação está corrupta, corrompida, acho que é a palavra certa, né? Ele vai dizer, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E agora Paulo fala interessante aqui, ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, ela geme e suporta angústias até agora. Ele personifica a natureza criada, a obra criada de Deus, a criação. Ele fala que ela está gemendo, suportando angústia até o momento. E ela aguarda a ressurreição dos santos. Porque ela não será liberta da corrupção sem antes que os santos recebam um corpo glorificado. Agora ele vai dizer assim, e não somente ela, mas também nós que temos o quê? As primícias do Espírito, que nós temos o Espírito Santo. Igualmente, nós gememos em nosso íntimo. Nós gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo vai dizer que nós que temos o Espírito, assim como a criação, nós gememos. Nós suportamos muitas vezes, aguardando a adoção de filhos, aguardando a redenção do nosso corpo físico. Muitas vezes a gente trata, os gemidos e a dores como algo vindo do inferno, do diabo. Mas Paulo está falando aqui que aqueles que gemem possuem o Espírito, porque eles gemem aguardando a revelação do Senhor Jesus, aguardando a ressurreição do corpo. Porque nós nunca vamos ficar 100% contentes aqui, alegres, amados, nessa presente era. Porque na verdade a gente não pertence a esse lugar. Ou não pertence a esse presente século, Nós pertencemos não fomos criados para ver tantas doenças, para ver tantas injustiças, ver tantos males. Isso tudo é consequência do pecado. Por isso que aquele que tem o Espírito, ele não está contente, ele geme, ele aguarda, ele espera. Ele é paciente, ele persevera. Sim, ele cai, mas ele vai lá, o Espírito vai, levanta ele de novo, ele continua novamente. Essa é a vida cristã, amados. A vida cristã não é só alegria. Não é só alegria, não. Na verdade, a evidência que o Espírito Santo habita em você é que quando você cai, o Espírito vem e te pega e te põe para cima novamente. E você tem nojo daquela atitude, daquele pecado. Mas eu quero encorajar vocês, amados, para não desistir e continuar firme na graça, firme no Evangelho simples, no Evangelho puro, não deixando ser levados por ideologias diabólicas, demoníacas, não deixando ser levados por filosofias humanas, ok? Mas com nossos olhos fixos em Cristo Jesus, aleluia, permanecendo firme até a sua revelação, como foi cantado aqui, até Ele rasgar os céus, em glória e em poder, ou até o Senhor decidir nos levar dessa vida, Eu tenho um primo hoje que de manhã recebi a notícia que ele morreu. Ele vinha lutando já com uma doença há algum tempo, e ele faleceu. Eu fiquei muito triste, porque ele não conhecia a verdade, O Jesus que ele conhecia era um Jesus falso.
A minha esperança é que nesses últimos dias alguém foi visitar ele lá e falou dele para Jesus lá no Brasil. E ele, de alguma maneira, foi revelado o verdadeiro Cristo para ele. Essa é a minha esperança. Eu não posso, de alguma maneira, falar aonde que ele está agora. Eu não sei, só Deus sabe. Mas enquanto há fôlego no nosso pulmão, enquanto há vida, amados, ainda há esperança. Se você está lutando contra um pecado, se você está em luta contra a sua carne, continue firme. E glorifique a Deus, porque isso é sinal que o Espírito habita em você. Aleluia. Crucifique o nosso ego, o nosso eu. Aleluia. Porque a verdadeira felicidade, amados, a verdadeira alegria só está em Jesus. Não há prazer neste mundo, não há prazer neste mundo que venha comparar ao prazer da presença de Deus. O salmista fala em Salmos 28, né? Vai dizer assim: Senhor, se tu ficar calado em mim, eu prefiro descer ao pó. Prefiro morrer. Se não tiver a tua presença, o que adianta viver? Não adianta, né? Eu prefiro morrer. Eu sempre peço, Senhor, dá um pouquinho dessa sede que Davi tinha por ti. Quero só um pouquinho dessa sede que Davi tinha pela tua presença. Que ele fala: assim como a corça anseia por água, eu também anseio pela tua presença. Aleluia. Como é gostoso, né, amados, a gente sentir, querer buscar a presença do Senhor. Porque como eu falei, o homem natural na sua carne, ele não deseja buscar a Deus. E se nós temos esse desejo de buscar o Senhor, é porque Ele que habita em nós, que faz buscar a Ele. Isso é prova, novamente, que o Espírito habita em você, Ele trabalha na sua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Ó Jesus, obrigado pela Tua obra na cruz. Aleluia. Obrigado por ter nos salvado, por ter nos alcançado com Teu amor e com Tua graça. Como diz a Tua palavra, Senhor, estávamos perdidos, mortos na lama do pecado, mortos nas nossas próprias transgressões, longe de Ti, afastado de Ti. Mas Tu, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Tu nos alcançaste, aleluia. Nos regeneraste, aleluia. Nos fez assentar nas regiões celestiais, nos fez filhos Teus, aleluia, através do sangue do Teu Filho amado. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé na Tua obra, ó Cristo, aleluia. E confessamos que não há outro digno de louvor, honra, glória e poder a não ser Tu, Jesus. Aleluia, aleluia, de glória em glória, pelo século dos séculos, Senhor Deus, queremos Te adorar e se prostrar diante de Ti, ó Cordeiro. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa comunidade, pela vida dos meus irmãos. Dá-nos, ó Espírito Santo, força para continuar firmes na fé, firmes na Tua palavra, ó Cristo. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.